E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Diante desse desafio de pregar para estas mulheres tão bonitas e ensaiadas, eu fiz uma pergunta a mim mesmo e ao texto. Toda vez que a gente conversa com o texto, a gente lê um texto e tem que conversar com ele. Quando você está lendo um texto, você tem que conversar com ele. O que você está querendo dizer para mim? Tem coisas aí. E Neemias diz algo que me chama a atenção, sobre o qual eu quero pregar para vocês. Ele diz assim: estou fazendo uma grande obra, um grande projeto está aqui no meu texto, porém, e ele diz, eu não posso descer. Eu li todo o livro de Neemias, e eu acho que outros irmãos também já leram, e podem constatar que pelo menos por 2 vezes, Neemias diz que a obra era grande. A primeira vez que Neemias fala da obra como grande, ele falou da extensão do muro, da distância. Eu lembrei que hoje no programa eu comecei com um erro de português violento hoje o programa. Tá lá para os irmãos verem, né? Eu cumprimento os irmãos, né? Como se eu estivesse medindo aí. É. Comecei o programa hoje com eu cumprimento os irmãos, tá lá gravado. Então eu estava tão lendo Neemias a semana toda e meditando que eu acho que eu comecei o dia já com 1 metro, com a trena para medir, e resolvi medir os irmãos. Tá lá gravado, não tem como editar, né? Pelo menos aquilo não dá para tirar, talvez só o vídeo para dar jeito naquele negócio, né? Mas, todavia, vamos avante. Mas nesse caso, Neemias falou da extensão. Mas neste ponto aqui, em que ele estava sendo convocado por Sambalate para ir até uma assembleia, se assim podemos dizer, os irmãos sabem que havia um complô contra Neemias. E eu preciso situar vocês que talvez não conheçam esta história. Neemias era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia, não é? E lá, junto com os outros jovens, e lá na Babilônia, depois que o Império Babilônico caiu, o medo persa assumiu. Para quem não sabe quem era ou quem é a Pérsia nos dias de hoje, estamos falando de Irã, né? É aquela região que a gente está trabalhando, né? Então, o medo persa assumiu o poder babilônico, e o babilônico, e nesse império medo-persa, os judeus tiveram liberdade para voltar à cidade de Jerusalém e reconstruir os muros. Neemias era um copeiro, um jovem que fora levado junto com os outros como escravo e estava servindo ao rei. Ele trabalhava na corte do rei como copeiro. E diz a Bíblia que o próprio livro de Neemias, eu estou contextualizando quem não conhece a história, diz a Bíblia que ele, ao tomar conhecimento que lá em Jerusalém havia deserção, a cidade estava à deriva não, jogada, os muros caídos, o templo fechado e destruído, os homens que lá habitavam, que eram idosos e doentes, escravos passando fome, o culto abandonado. Ele ficou triste, foi servir ao rei triste, estava com semblante triste, e o rei percebeu. O rei percebeu que ele estava triste. E a Bíblia diz, isso me chamou a atenção, se vocês lerem, lá no capítulo
Primeiro, a Bíblia diz que Neemias apresentou-se diante do rei e o rei questionou a ele: por que você está triste, sendo que não está doente? O rei percebeu que Neemias, que o semblante de Neemias era de tristeza. Vejam lá o capítulo 1, versículo 3. Disseram-me, Neemias contando, os restantes que não foram levados para o cativeiro, os que lá ficaram, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, verso 4, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E ele falou com Deus. Aí depois, ele confessa o seu pecado, e ele vai servir ao rei. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei, verso 2, me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Eu fiz logo uma pergunta, e faço a vocês. O rei conseguiu perceber que o semblante de Neemias estava caído, mas não por doença, e sim por tristeza. Então, é diferente uma pessoa que está caída por tristeza e outra, ou então por doença. Acontece, preste atenção aqui, acontece que nós não estamos falando de dois amigos, nós não estamos falando de duas pessoas que trabalham juntas no mesmo setor, nós não estamos falando de dois companheiros, nós estamos falando de um Deus, ou de um rei, uma autoridade, um rei, como era Artaxerxes, ou Xerxes, e também estamos falando de um jovem que tinha sido levado para o cativo. Qual importância o copeiro Neemias tinha para aquele rei? Nós não estamos falando de uma pessoa de alta patente. Nós estamos falando de um jovem que foi levado como prisioneiro para aquela cidade. É disso que estamos falando. Ao que me sugere que Neemias trabalhava, como ele mesmo diz, ele nunca esteve triste diante do rei. E o rei percebeu isso no dia em que ele esteve. Bom, diante disso ele pede cartas, não é, ao rei. O rei pede a ele: o que você quer que eu faça? E ele pede autorização ao rei para ir até Jerusalém, edificar a cidade. E eu vou parar aqui. Aliás, vou avançar um pouquinho mais, mas depois eu vou parar. Ele pede, o rei autoriza e o envia. E ao chegar lá, ele tem esse muro para reconstruir. E a mão de obra não era muita, era escassa, mas as adversidades também eram bem grandes, bastantes. E ele tinha um prazo para concluir aquela obra. E aí, ao saber que Neemias estava reconstruindo os muros da cidade, os inimigos samaritanos de Neemias e dos judeus, tentavam a todo instante impedir a obra. E numa dessas tentativas, eles armaram uma emboscada para matar Neemias, enviaram mensageiros dizendo: venha aqui para a gente ter uma reunião e ir conversar com o rei, porque para a gente tentar amenizar. Era uma tramóia, era uma trama. E então Neemias disse: olha, eu estou ocupado, ao que parece ele está trabalhando muito, e disse: eu não posso descer até aí. Bom,
aqui eu dou uma pausa, que é exatamente esse versículo de número 3 que lemos, e eu quero apresentar para você por que vou pregar essa mensagem esta noite. Primeiro, porque quero demonstrar para os irmãos que o que Deus tem para nós é muito maior do que o que a gente consegue ver. O que Deus tem para nós é muito maior, vai muito além do que os nossos olhos é capaz de ver. E isso, irmãos, em muitos casos, nós, à semelhança de Neemias, ficamos tristes por uma coisa, tristes por outras, não é? E pelo estado que nos cercam, pelas pessoas com quem a gente convive, que a gente gosta, pela situação espiritual do povo com quem a gente convive, pela forma que as pessoas são tratadas ou se tratam a si mesmo, então a gente fica triste. A semelhança de Neemias, e aí nós queremos fazer alguma coisa, mas nem sempre sabemos o que fazer. E é nesse sentido que nós vamos partir deste episódio de Neemias para a gente trabalhar 3 coisas aqui no final da mensagem. A primeira delas é que vamos incentivar os irmãos, e esse é o nosso desejo, a que vocês saiam daqui do templo incentivados a trabalhar na obra de Deus. A segunda coisa que vamos pensar é que vocês não só vão sair daqui com interesse de fazer uma atividade na igreja, mas de levar as pessoas com quem você convive a ter um real encontro com a palavra de Deus. E mais um terceiro. O terceiro é que você não só saia de forma do primeiro, com vontade de se alistar no trabalho de Deus, segundo, com vontade de fazer as pessoas a ter um reencontro com Deus, mas o terceiro, que o seu cristianismo, a sua prática cristã, seja de fato cada vez mais acirrada, cada vez mais autêntica, cada vez mais firme, cada vez mais focada e que glorifica o nome do Senhor. Então nós temos esse interesse nesta noite, esse objetivo. Meus irmãos, dito isso, voltamos então ao estado de Jerusalém e eu peço que vocês prestem bastante atenção ao que vou dizer. Qual era o real estado daquele povo e daquela cidade? Vamos ao capítulo 9 e o versículo de número 7 do texto. Na oração, o servo de Deus, ou os levitas, repetem e eles tratam com Deus a situação. Como estava aquela cidade? Capítulo 9, versículo 17. Aqui os levitas estão orando. E eles começam a oração no capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. Se vocês lerem, porém, vamos ler apenas o 17. Diz assim: e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levaram um chefe a fim de voltarem para a antiga servidão. Esse texto, esse versículo, resume o estado, a relação dos habitantes de Jerusalém com Deus. Esse versículo resume isso. Primeiro, olha lá, eles recusaram ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam mais ouvir Deus. Não havia mais relação entre... Sabe quando Deus está falando com você ou comigo e a gente diz assim, para quê? Sabe aquele dia que você não está bem, aí alguém fala assim, olha, hoje, procura lá o irmão, vai orar com ele. Para quê? Olha, vai ouvir a palavra de Deus lá no culto. Para quê? É mais ou menos essa sensação. Segundo ponto, eles não só não quiseram, mas eles esqueceram. O texto não diz que eles esqueceram. O meu texto diz que eles não se lembraram. A não se lembrar
pode ser proposital. Eu posso querer esquecer algo. Eu posso ter uma doença e esquecer algo, mas eu posso forçar o esquecimento de algo. Então, eles literalmente apagaram. E como é que a gente apaga a memória? Apaga-se a memória quando a gente começa a se distanciar de algo. Tem pessoas que a gente não consegue esquecer porque ela está presente na nossa vida e você presente na vida dela. Mas tem outros que você já esqueceu. Por quê? Porque ela se distanciou. E você também já se distanciou de algo ou de alguém. Por quê? Isso foi proposital. Então esse tipo de esquecimento é provocado. Você é que apaga. Isso acontece. Bom, então eles se afastaram da igreja, do templo, da oração. Irmãos, nós até podemos um dia, por alguma razão, qualquer que seja ela, não poder mais nos reunir num templo. Mas jamais seremos afastados de Deus. Só tem algo que nos afasta de Deus. Isaías 59 diz, é claro, o pecado nos afasta de Deus. O templo com a porta fechada não nos afasta de Deus. Dificulta um pouco a nossa relação com Deus. Por quê, pastor? Porque aqui, irmão, duvido que na sua casa você faça um culto como esse que está sendo realizado aqui. Duvido que seja feito. Não substitui. Eu duvido que na sua casa você tenha concentração para passar 1 ou 2 horas sentado, meditando na palavra de Deus. Você não faz isso, nem eu faço. Nós estamos envolvidos com outras coisas. Então a igreja tem o seu papel, a reunião tem o seu papel no culto. Por isso precisamos. Mas se por uma razão, por alguma razão, não pudermos nos reunir mais aqui, irmão, Deus só será retirado de dentro de nós se a gente quiser. Se nós quisermos, ele sentirá. Ah, mas pastor, então, já que o senhor disse isso, eu não preciso da igreja. Se você acha que não precisa da igreja, você estará também provocando o afastamento de Deus e o esquecimento das maravilhas. Quando a gente se afasta de Deus, nós esquecemos das maravilhas. Posso citar algumas maravilhas. Eu nunca tive boas condições, por exemplo, financeiras, de ter aquilo que hoje tenho. Se tenho o que tenho, é porque Deus me deu. Deus preparou as coisas para mim. Isso foi maravilha. Andando a pé, certa vez, a pessoa me parou para eu comprasse um carro. Para que eu comprasse um carro, eu já contei isso para vocês. Irmão, e tantos outros milagres que Deus já fez na minha vida. Então, eu não posso esquecer. Conversando, esse piso que você está pisando aqui, conversando com a irmã Cida pelo Nextel, que muitos irmãos se lembram, eu na gôndola do supermercado, conversando com a irmã Cida pelo Nextel, passou o sujeito lá na outra gôndola, no outro corredor, escutou a gente falando que não tínhamos dinheiro para comprar o piso da igreja naquela condição, e a irmã Cida falando comigo, então vamos ver alguma coisa bem baratinho, só para a gente congregar, para os irmãos não ficarem no chão pisado. O sujeito me chamou no escritório dele, falou, vi você falando com uma pessoa sobre o piso da igreja, eu falei, sim, então, quanto vai custar? E eu, não sei, não escolhi ainda. Pegou o telefone na hora, ligou no mercado, ligou no depósito Zona Sul, acionou um vendedor e disse, vai lá, compra um piso. E disse para o vendedor, o rapaz está indo aí, vai escolher um piso, você fatura no nome da minha loja e manda o boleto para mim. Esse piso que você está pisando aqui é milagre de Deus. Você pode dar agora? Como é que a gente pode esquecer isso? Como é que a gente pode esquecer isso? Agora, se eu me afastar da igreja, que diferença vai fazer eu lembrar disso? Eu vou esquecer, porque a minha memória vai ser levada a pensar em outras coisas. A terceira situação, condição drástica, endurecer ao serviço, não queriam mais se curvar diante de Deus. Quando Deus diz para a gente subir, a gente quer descer. E quando Deus diz para a gente descer, a gente quer subir. Então Deus diz o seguinte, para, aí a gente quer avançar. Ou então avança e a gente quer parar. E então você faz a seguinte pergunta, quem é Deus para mandar na minha vida? Quem é Deus para mandar na minha vida?
Irmão, às vezes a gente tem quase a posição de Balaão. Balaão está indo com a mula, tentando amaldiçoar o povo. O anjo para na frente dele. Aí a mula muda de caminho, o anjo muda também. A mula vai para outro caminho, o anjo muda também. Não deixa a mula nem para um lado nem para o outro. Aí o Balaão começa a espancar a mula. Não é? Começa a espancar o animal e a mula diz assim: ô pateta, você não está vendo que tem um anjo na minha frente atrapalhando eu passar? Mais ou menos isso que ela diz. Então tem hora que Deus está dizendo para, a gente quer ir. Por exemplo, o apóstolo Paulo queria pregar e Deus não deixou. Então, não, eu vou pregar porque eu sou pregador. Eu vou passar porque eu sou servo de Deus. Quem é que manda na sua vida? É você ou é Deus? Sou eu ou Deus? Foi isso que ele falou com o jovem rico. O jovem rico, eu dou dízimo, eu honro meu pai, a minha mãe, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço tudo. Ó, em outras palavras, ó, eu sou ficha limpa, eu estou zerado no reino do céu, estou pronto. Você me deu um abraço, Senhor, Jesus, me dá um abraço e diga: olha, achei um homem maravilhosamente preparado, vou aplaudir você para ir para o céu. Jesus disse assim: vende o que tem e dá para os pobres. Quem manda na tua vida? É você ou eu? O rapaz ficou triste, foi embora, não quis saber de Jesus. Isso é dura serviço. Deus diz: para com isso, a gente não para. Vai para aqui, você não vai. Faz isso, você não faz. Abandona a velha vida, não abandona. Dura serviço. Quem é que manda na nossa vida? Foi isso que eles fizeram. Deus dizia assim: abandone o pecado. Eles não abandonavam. Deus dizia assim: deixa a idolatria. Eles não deixavam. Deus disse assim: não se casem com mulheres pagãs. Eles se casavam. Não constituam família com pessoas de outra religião. Eles não faziam. Eles não obedeciam. Não construam altares para outras pessoas, para adorar outros deuses. Eles faziam, porque quem manda na nossa vida somos nós. A pergunta hoje é essa: quem direciona a sua vida, irmão? Muito bem. O último. Pior do que isso. Foram escravos por 400 anos no Egito. Foram libertos por Deus por meio de Moisés. Agora levantaram um outro Moisés para levá-los de volta à escravidão. É o que está aí no texto. Olha lá. É o que está aí no texto. Veja o texto. Está aí no texto, ó. Olha lá. Ó. Endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Levantaram um líder para os levar de volta para a escravidão. Esse era o estado. Essa era a condição. Neemias se depara com uma nação nessa condição, desse jeito. E agora, como se não bastasse, a cidade em ruína, o muro derrubado, o templo acabado, o povo passando fome, os velhos em crise, os escravos não tendo, ninguém mais tendo o que comer, os doentes para todo quanto é lado, e ele chega ali, naquela condição, para então tentar fazer alguma coisa. E essa notícia chegou para Neemias, que estava lá na corte do rei. Irmão, e ele fica triste. Então, ele vai servir o copo. A Bíblia diz que o copo estava posto, o vinho estava posto, ele vai servir para o rei. E o rei percebeu: que cara é essa? Que rosto é esse? Ele, triste, contou para o rei e aquilo que aconteceu. Irmãos, então ele pergunta. O rei fala: o que você quer que eu faça? Veja que ele não respondeu de cara. Ele nem sabia o que responder. Olha o que diz o texto, vamos lá. Olha só, capítulo 2, volte ao capítulo 2. O capítulo 2, ele diz assim, olha lá: o rei me disse, porque está triste. Aí então, verso 3. No verso 2 ainda, ele diz que ficou com medo, não é isso, senão tristeza de coração, tal. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei,
para sempre. Como eu estaria? E aí ele conta, verso 4. Então o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus. Será que ele saiu da presença de Deus para orar? Será que ele fez? Que tipo de oração Neemias fez? Será que ele saiu da presença de Deus para orar? Será que ele falou assim, rei, me dá um minutinho, eu vou dobrar o meu joelho e depois eu volto? Será que ele fechou os olhos para orar? Será que ele orou de olho aberto? Ele tinha esse tempo? O rei tinha essa disposição para ouvir um vassalo? Vamos falar assim? Irmão, o que você pensa sobre isso? Tem hora que a gente tem que ser ágil. A nossa relação com Deus não está limitada ao nosso período, ao nosso tempo. Eu, para ir daqui até aquela porta, eu tenho que dar não sei quantos passos. Deus não depende disso. Deus está aqui e está ali. Deus está aqui. Então ele orou a Deus e disse, olha só. Então orei ao Deus do céu e eu disse ao Deus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, o teu servo, é aceito a tua presença, peço-te que mude a minha condição. Olha aí, irmão. Vejam bem. Peço que aceite, se sou aceito tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Espera aí. Quem que estava querendo que ele fosse? Era quem queria ir? Neemias ou o rei? Neemias deve ter dito, Senhor, eu não sei o que eu falo agora para o rei, nem o que eu peço. Eu quero ir lá. Deus disse, ops, não, você vai pedir para ir não. Rei, deixa eu ir. Não. Você vai falar assim para ele. Olha como Deus trabalha rapidinho. Você vai falar assim para ele, assim, ó. Rei, me envia. Me manda para lá. Em outras palavras, torne a minha missão oficial. Em outras palavras, eu sou copeiro. Eu estou aqui para servir. Me muda de posição. Me coloca agora como governador de lá. É o que está aí no texto. Vejam bem. Ele diz assim, ó. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele, a mulher faz parte, ó. Não podia ter outro texto, né? Para o dia da festividade das mulheres. Então ele diz o seguinte, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Missão. Repita comigo, Deus sempre, de alguma forma, estabelece tempo para nós. Quanto tempo? O texto diz que ele cumpriu a obra em 52 dias. Tem tempo, irmão. Aí então ele disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio e também para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ninguém vai me parar. Eu tenho uma obra para fazer. Eu não posso perder tempo com ninguém. Nem com nada. Está dando explicação para ninguém. Em outras palavras, me dê uma carteira. Eu vou dar carteirada nas pessoas que me parar. Muda a minha posição. E como também a carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Olha só, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa
em que eu houver de entrar. Ele não estava pedindo, ele estava dizendo assim: me envie nesta condição. E ele pediu mais coisas, inclusive uma comitiva. E agora o copeiro, o rapazinho que ficava servindo o copo, vinho no copo, vai com uma comitiva. Mudou a missão. Saiu de Jerusalém como escravo, voltou como governador enviado pelo rei da Pérsia. Mudou a situação. Ore a Deus, Deus muda a situação. Vamos orar a Deus. Mas lá a coisa estava grave, estava feia, tinha inimigos. Irmão, e diante de todo esse trabalho, diante de toda essa dificuldade, eu sintetizo aqui para vocês esta noite algumas coisas que me inquietaram, que eu perguntei para o próprio texto. Por que Neemias disse que a obra era grande? O trabalho que Neemias deveria realizar, e realizou, irmão, vai muito além dos reparos do muro da cidade. E eu cito aqui para vocês, em primeiro lugar, a obra era grande pelo tamanho, da extensão, mas não era só isso. A cidade, como eu disse, vocês lembram que eu citei do 9:17 como estava a condição? Então o trabalho ia muito além do reparo dos muros. Era um renovo espiritual, era uma devoção a Deus, era uma ida ao templo, era uma chamada ao serviço. Então, vejam bem, irmãos, o que compartilho com vocês. Lá, Neemias encontrou Sambalate, Tobias e mais o inferno inteiro. E eles afrontaram Neemias na seguinte ordem: primeiro, com zombaria. Zombaram de Neemias. Segundo, com desprezo da própria raça, étnico, povinho de Jerusalém. Não é assim que às vezes os crentes escutam? Esses crentes. Terceiro, calúnia. Vocês estão tentando dar um golpe no rei. Estão fortificando o muro para dar um golpe. Vão instituir um rei, não é? Quarto, desqualificando o trabalho. Sambalate e Tobias disseram assim: basta uma raposa sentar nesse muro que ele vai cair. Quinto, desqualificaram o material usado. Bloco queimado que não resiste a nada. Depois, ataques de ordem física. Irmão, reuniram um exército para tentar impedir Neemias, o exército samaritano, sendo que Sambalate era um general, conforme nós estudamos há poucos dias, um general samaritano. Depois, cansaço físico, porque imagine trabalhar, sentar tijolo com uma mão, segurar uma espada na outra. E é assim que acontece com o crente, mancida. Às vezes os irmãos perguntam para a gente assim: por que nós temos que fazer mais de uma coisa? É assim mesmo, irmão. Crente cheio de Deus e de vontade de fazer a obra de Deus, não tem mão vazia. É segurando uma coisa em uma mão e outra na outra. Não tem folga. Não tem descanso nesse sentido. Vai ter, pastor, vou tirar uns dias de folga, de férias, do trabalho que eu estou fazendo. Glória a Deus por isso. Mas a mão do crente e servo de Deus está ocupada o tempo todo. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Isso gera cansaço, não é? O próprio povo disse assim: como é que a gente vai poder resistir diante de tudo isso? E Neemias estava ali incentivando. Diante destes apontamentos que acabei de fazer, irmão, trago os seguintes objetivos que precisavam ser alcançados, os quais eu já citei aqui para vocês. Primeiro, agora eu recupero lá o início da minha pregação. Primeiro, leia a palavra de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Nós lemos de tudo. Lemos a revista Lance,
lemos o Twitter, lemos o Facebook, lemos a nossa rede social, lemos a mensagem no WhatsApp, lemos o outdoor, nem tem mais em São Paulo, lemos a revista, lemos de tudo. Não é assim mesmo? Mas olha aqui, você, como eu, precisamos ler a palavra de Deus. É preciso ter um encontro com a palavra de Deus. Porque, pastor, é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra. A Bíblia não é como um néctar que a gente compra no supermercado. Está escrito lá assim, contém tantos por cento de suco de tal fruta. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. O que tem na Bíblia é a palavra de Deus. Não. A Bíblia de fato é a palavra de Deus. Não podemos ter dúvida da Bíblia. Deus fala conosco de capa a capa pela Bíblia, porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é pão para a nossa alma, ela é direção para o nosso caminho. Meu irmão, é a Bíblia que nós precisamos. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. É da Bíblia que nós precisamos. Então, precisamos ter um encontro com a palavra de Deus. Segundo, adorar ao Senhor e consagrar a Ele as suas habilidades, os seus dízimos. Neemias teve que dar dura no povo, para o povo poder dizimar. Abandonaram a igreja, abandonaram os dízimos, deixaram o templo de lado. Neemias trouxe um sermão pancada na cabeça, de barretada. Vocês estão esquecendo das maravilhas que Deus fez para você? Mas pastor Marcos, dar oferta, dar dízimo para a igreja, encher bolsa de pastor, esquece disso, não é para pastor nem para a igreja. Você oferta porque Deus já te deu, você dizima porque Deus já te abençoou, você tem trabalho porque Deus te deu oportunidade. Ele pode virar a chave hoje ainda, você pode orar, não fazer mais nada, mas graças a Deus temos oportunidade de fazer. Saímos de manhã, irmão, olha quanta bênção Deus está fazendo aqui nessa igreja. Eu abro esse parênteses, a gente tem quase ninguém desempregado, as pessoas estão trabalhando, prosperando, as pessoas estão se projetando, trocando seus carros, arrumando as suas casas. O que é isso se não é Deus abrindo as portas do céu e fazendo o povo prosperar? Não é assim mesmo? Você pode adorar o Senhor por um instante? Terceiro, irmão, lembrar das maravilhas que Deus já fez por você ao longo de toda a sua trajetória. Você tem 1 ou 2 ou 3 testemunhos que pode contar na sua história de que Deus já fez por você, irmão. A sua vida, tal como a minha, tem que ser um testemunho vivo. Amados irmãos, e muitas outras coisas que gostaria de compartilhar, porém, eu concluo aqui agora pensando da seguinte maneira, olhe para mim, mas pastor Marcos, o que eu faço então com essa mensagem de hoje, Mancida, dessa primeira noite? Primeiro, olha aqui para mim, a semelhança de Neemias, fique triste por causa do abandono, do declínio espiritual de muitos irmãos na igreja, e ao olhar o abandono, ao olhar o declínio espiritual, ao olhar o declínio de muitos irmão, se aliste para o trabalho do Senhor, não tenha medo, não, pastor Marcos, o fulano abandonou, o outro parou, o outro deixou de lado, a semelhança de Neemias, se aliste para o trabalho, pegue a sua ferramenta, chore nos pés do Senhor, e ao invés de pedir a Xerxes, como pediu Neemias, peça a Deus, Senhor, me envie como teu servo para esta missão. Ao invés de impedir a Xerxes, peça a Deus, pastor, falta isso no trabalho, falta aquilo lá na igreja, falta aquilo outro lá na igreja. Irmão, nesta noite Deus está perguntando a você, o que você quer que eu faça? Ore a Deus e peça a Ele para te enviar. Segunda coisa, mas não fique alegre, porque, eu me lembro de um irmão que uma vez
disse-me assim: a igreja do pastor está passando por dificuldades. Então, pastor, o que está acontecendo com o seu povo? O povo está abandonando a igreja? Isso já faz algum certo tempo? Ao invés de ficar alegre ou esbilhotando, vai orar ao Senhor hoje e diga assim: eu sou a pessoa que o Senhor pode enviar para fazer esse trabalho. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Será que hoje Deus pode perguntar, e tem alguém aqui como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém aqui como Neemias? Me manda para lá que eu resolvo esse problema. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo aquilo que você se envolver na obra de Deus, irmão, leve o povo a adorar a Deus. Leve o povo. Se o objetivo não for fazer com que o povo se volte para Deus, você está errado no propósito. Se reposicione. O trabalho que estamos fazendo aqui esta noite não é para bonitas bandeiras, bonitas irmãs. Não. O trabalho aqui é para você ter um encontro com Deus. É Ele que vai mudar a sua vida. A bandeira nós vamos dobrar e guardar quando terminar a festa. O púlpito vai voltar para o lugar. As irmãs vão guardar as boinas. Esse negócio aqui, essa planta vai voltar para o lugar. Tudo vai voltar ao lugar. Mas a sua relação com Deus tem que crescer. Deus tem que estar mais próximo de você. Você e Deus tem que estar assim, em comunhão. Terceiro ponto, irmão, enfrente os diferentes ataques que você vai sofrer. Enfrente, vai fazer o trabalho, você acha que todo mundo vai falar que o seu trabalho é bonito? Todo mundo vai dizer que você é bacana? Todo mundo vai gostar? Nossa, estava legal, mas, estava bonito, mas, estava bom, mas, como eu já falei, esse programa foi bacana hoje de manhã, mas errei no português. Mas todo mundo vai agradar? E tem gente que vai te atacar de diferentes formas. Preste atenção. Você vai ser atacado por diferentes formas. Primeiro, vamos lembrar de Davi. Davi, o diabo tentou ou atacou Davi de 3 maneiras. Davi enfrentou um leão, um urso e um gigante. Repita comigo: leão, urso e gigante. A pessoa que ataca é sempre a mesma, é o diabo. Ele usa um aqui, ou ele usa o leão, ou ele usa o urso, ou ele usa o gigante. O primeiro que atacou Davi, embora eu não vou usar aqui eu não vou usar aqui a ordem correta das coisas, eu vou colocar como se fosse o leão. O leão faz barulho, ruge. O rugido do leão, vocês já pararam para ver na internet rugido de leão? Alguém já parou para ver rugido de leão? De vez em quando eu fico lá meio maluco, e os irmãos sabem que eu gosto de ouvir som de vez em quando meio alto, para estourar. Eu sempre gostei. Na minha casa, a primeira casa, eu tinha 2 JBL, irmão. 2 caixas JBL, alto-falante de 15 polegadas, de 150, e era casinha só de 2 cômodos. De vez em quando só tava eu. Então eu ligava o som naquele volume, balançava o teto. Gosto de ouvir som assim. Então eu pouco ouço porque incomodo as pessoas. Mas quando e esse dia coloquei rugido de leão. E tava lá, eu quero ouvir, porque se fala tanto. Irmão, é estrondante. Não é? É intimidador. Não é assim mesmo? Tem hora que o diabo vai gritar alto com você. Vai falar muito alto com você para te colocar pânico, medo. Para tentar te reduzir ao nada. Mas leão não vence todos os animais. Tigre, por exemplo, de Bengala, vence leão. Ruge. Aguenta o leão. E Davi diz assim: peguei o leão pela barba. A Bíblia diz: Davi catou o leão pela barba. Pensa no menino, catou o leão pela barba. E alguém diz assim: quero ser como Davi. Não seja como Davi. Davi matou um leão. Benaia matou 2. Teve um que matou mais leão do que Davi. E nem aparece o nome dele direito. E o nome dele é Benaia. Matou 2 leões.
O leão vem rugindo para te dar medo. O urso vem dançando para te encantar. Já viu o urso andando? Como é que anda? É bonito o gingado do urso, né? Vai te seduzindo. Irmão, ele vem dançando, né? Ó, mas é uma dança tão... E vai chegando. Ele vem assim, né? Ó. Aí só avançando. E você tá ali babando no leão, no urso, né? E ele vem chegando. Quando você vê, ele te pega. Enfrenta o balé do urso. Mas vem o terceiro. Não se encante com o balé dele, não. Ele se aproxima de você. O mundo é bom, é bacana, o pecado é gostoso, esse negócio aqui é legal, tudo isso é muito bonito, a festa tá linda, o Lollapalooza é maravilha, o Rock in Rio, coisa linda, a banda do fulano de tal lado, é tudo muito lindo, é o urso chegando e vai te encravar. Resista ao balé do urso. Mas o terceiro é o gigante. O gigante atacou diferente do urso, diferente do leão. Como é que o gigante atacou o Davi? Atacou desqualificando ele. Por acaso eu sou cachorro? Eu sou cão agora? O que é? Está pensando que está brincando com cão? Quem é você? Menino, tu é de nada. Vá para casa com esse pedacinho de madeira, com estilingue. Está pensando que está caçando passarinho, rolinha? Eu sou um guerreiro. Desqualifica você, desqualifica o seu trabalho, desqualifica a sua fala, desqualifica a sua postura, desqualifica a sua relação com Deus, desqualifica, coloca você a quase nada. Resista ao leão, resista ao urso, enfrente o Golias para a glória de Deus. O Davi, irmão, eu não sei se fez, levantou, irmão, na pontinha do pé talvez, eu imagino, para ficar mais alto e disse ao Golias, tu vens a mim com lança, com escudo, com espada, você me afronta, eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. E tem mais, eu não parei por aí não, sou atrevido mesmo, fique sabendo que hoje mesmo, o Deus do céu a quem você tem afrontado, me te entregará na minha mão. Eu vou derrubar você e vou subir sobre o teu corpo, vou pegar a tua espada, vou cortar a tua cabeça e vou descer lá na rua gritando, o Senhor é Deus, aleluia. Enfrente o gigante. Por último, irmão, leve os seus familiares, amigos e colegas, leve todas as pessoas com quem você convive, com quem você encontrar, irmão, a quem você falar, a praticar um cristianismo vivo, aleluia, vivo a ponto do rei, das pessoas entenderem você como está. Neemias tinha tanta relação, irmã Cida, com Deus, tinha tanta comunhão com Deus, que a tristeza pela cidade daquele estado abalou o seu semblante, e o rei pôde perceber, como eu falei, isso é vida, ele estava entranhado em Deus, e Deus nele. Viva um cristianismo assim, a ponto das pessoas verem Deus em você, no que você faz. Ah, pastor Marcos, e quem não vê vai ver na vida de outro. Esquece quem não viu, quem não vê Deus na minha vida vai ver na sua, Deus não tem uma única pessoa e uma única forma de ser visto, de ser visualizado. Deus usa a mim, usa você, usa o outro, mas viva intensamente a sua fé, se relacione intensamente com o seu Deus e glorifique o nome do Senhor, aleluia!